Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 8º dia, trago para leitura o livro de Gênesis, capítulo 15, livro de Salmos, capítulo 8, livro do apóstolo João, capítulo 4, versículos 27 a 42. Tem em mãos o nosso kit de fé. Bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé, a nossa esperança e a nossa perseverança. Permita que o Espírito Santo conduza a palavra ao seu coração para a honra e a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Deus faz uma aliança com Abrão. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: Assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: A sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Amém. Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Dedique tempo para ouvir Deus e receber suas palavras de incentivo. As palavras "O Senhor falou" representam a primeira ocorrência na Bíblia da expressão literal "veio a palavra do Senhor". Ela é usada mais de 100 vezes no Antigo Testamento. A fé que vence o medo é a fé na palavra, e não em sentimentos. Toda vez que abrimos a Bíblia, devemos ter a expectativa de que ouviremos Deus falar conosco. Este versículo também inclui a primeira vez que as palavras reconfortantes "não tenha medo" aparecem na Bíblia. Deus as repetiu para Isaac. Capítulo 26, versículo 24. Jacó, capítulo 46, versículo 3. E muitas vezes para o povo de Israel.
Êxodo 14, versículo 13, capítulo 20, versículo 20, Números 14, versículo 9, Deuteronômio 1, versículo 21. Promessas semelhantes em Isaías são boas para ler e considerar quando estivermos amedrontados. O remédio de Deus para o medo de Abrão era lembrá-lo de confiar nele. Eu sou o seu escudo. O eu sou de Deus é perfeitamente adequado para o eu não sou do homem. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Sua vida é tão grande quanto sua fé, que, por sua vez, é tão imensa quanto seu Deus. Se você passar todo o tempo olhando para si mesmo, ficará desanimado. No entanto, caso confie em Deus pela fé, você terá ânimo e incentivo. Comentários sobre o versículo 2. Abrão não estava preocupado apenas consigo mesmo e com sua esposa. Embora, como todos os casais do Oriente, eles quisessem filhos. Ele estava preocupado com o comprometimento do plano de salvação de Deus para todo mundo. O Senhor tinha um plano glorioso e havia feito uma promessa maravilhosa. Mas, até ali, parecia que ele não estava fazendo nada a esse respeito. Abrão e Sarai estavam envelhecendo e seu tempo de vida acabando. Uma das lições básicas na escola da fé é esta: a vontade de Deus deve se cumprir à maneira de Deus e no seu tempo. O Senhor não esperava que Abrão e Sarai ficassem imaginando ter um herdeiro àquela altura da vida. Tudo o que ele pedia era que se colocassem à disposição para que ele pudesse cumprir seus propósitos neles e por meio deles. O que Abrão e Sarai não perceberam era que Deus estava esperando que estivessem já sem vitalidade, ou seja, incapazes de gerar filhos, para que somente ele recebesse o poder e a glória. Deus sempre trabalha de acordo com seu plano e seu cronograma. Compreensão no versículo 5. Dezenas de milhares de estrelas aparecem na lista do catálogo geral usado pelos astrônomos. Estima-se que existam mais de 100 bilhões delas na nossa galáxia. Deus não disse que Abrão teria tantos descendentes assim, mas que, como as estrelas, eles seriam muitos para se contar. Se Abrão olhasse para o pó ou para as estrelas, ele se lembraria da promessa de Deus e teria confiado. Essa promessa foi repetida a Abraão no capítulo 22, versículo 17, e reafirmada a Isaac, capítulo 26, versículo 4. Comentários do versículo 6. Abrão creu no Senhor. A promessa só nos fazem bem se acreditarmos nelas e agirmos de acordo com elas. Abrão já havia confiado na promessa de Deus e provado isso ao sair de sua terra de origem, indo para Canaã. Mas Gênesis 15, versículo 6, é a primeira referência bíblica à fé de Abrão. É o equivalente do Antigo Testamento a João 3, versículo 16 e, por essa razão, os escritores do Novo Testamento usam esse versículo para ilustrar a salvação pela fé. A palavra hebraica traduzida por creu significa apoiar com o seu peso sobre algo, pois Abraão se apoiou totalmente nas promessas de Deus e no Deus da promessa. Não somos salvos porque fazemos promessa ao Senhor, mas por acreditarmos nas suas promessas. No Evangelho de João, que foi escrito para revelar às pessoas como se dá a salvação, a palavra crer é usada quase 100 vezes. A salvação é o dom gracioso de Deus e é recebida pela fé. Mais tarde, Abraão provou sua fé por meio de suas obras quando ofereceu Isaque sobre o altar. Abraão não foi salvo por obedecer a Deus ou por prometer obediência ao Senhor, mas sua obediência provou sua fé. Os pecadores não são salvos pela fé com obras, mas por meio de uma fé que funciona. Compreensão dos versículos 9 a 17. O que está escrito nos versículos indicados agora
era conhecido naquela época como cortar uma aliança. Este solene ritual inclui a morte de animais e o compromisso das pessoas com uma promessa. Quem fazia aliança sacrificava vários animais e dividia seus corpos, colocando uma metade de frente para a outra no chão. Em seguida, as partes envolvidas no pacto andavam por entre os pedaços dos sacrifícios, declarando que, se não conseguisse cumprir sua palavra, mereciam o mesmo destino que aqueles animais. A aliança de Deus com Abraão se mantém independentemente daquilo que Israel acredita. A aliança é incondicional. Seu cumprimento não depende da fé ou da fidelidade do homem. Da mesma forma, a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo precisa ser aceita ou não pelas pessoas. O que colocam sua fé em Cristo fazem parte dessa aliança e recebem a salvação eterna, uma herança eterna e a glória eterna. E finalizando o capítulo 15, comento o versículo 13. Os 400 anos se referem ao período total em que Israel permaneceu no Egito, da chegada de Jacó ao Êxodo. É um número arredondado, porque Êxodo 12, versículo 40 diz que foram 430 anos. Porque Deus esperou tanto tempo para libertar seu povo. Porque Ele foi misericordioso com as nações que habitavam Canaã e protelou o juízo que viria contra elas a fim de que pudessem ter mais tempo para se arrepender. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ao mestre de canto, segundo a melodia, Os Lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Amém. Comentários sobre o livro de Salmos, capítulo 8. Versículo 1a. A expressão Senhor Nosso é uma confissão de fé de 3 partes. Há um só Deus. Todas as pessoas foram criadas por Deus, e o povo judeu, em particular, é o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Versículo 1b. O Senhor não só pôs sua glória sobre os céus, além da atmosfera da terra, mas também designou-se de dividi-la com as suas criaturas na terra. A glória de Deus habitou com Israel no tabernáculo e no templo, e foi especialmente revelada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Os ímpios crucificaram o Senhor da glória, mas ele ressuscitou dentre os mortos e retornou ao céu em honra e grande glória. Compreensão dos versículos 3 a 4. O sol governa o dia, e a sua luz ofuscante normalmente encobre todas as outras coisas que poderíamos ver nos céus. Mas, à noite, somos arrebatados pela exposição da beleza da lua, das estrelas, dos planetas e das galáxias. Nosso conhecimento da dimensão dos anos-luz e dos confins do espaço sideral nos dá ainda mais razões para reconhecer nossa insignificância no sistema solar e a maravilhosa preocupação de Deus conosco. Em seu grande amor,
O Senhor escolheu para si a terra e nos criou à sua imagem. Compreensão dos versículos 5 a 8. Porque Deus presta atenção nas frágeis criaturas do pó, porque Ele as fez à sua imagem, e elas são especiais. Em vez de ser um pouco maior que os animais, como acredita a ciência, o ser humano é, na verdade, por um pouco menor do que Deus. A palavra Elohim pode significar criaturas angelicais, mas aqui definitivamente significa Deus. O Senhor coroou Adão e Eva e lhes deu o domínio sobre as outras criaturas. Somos corregentes da criação com o Senhor. Os anjos são servos, mas nós somos reis. E, um dia, todos que confiarem em Cristo serão como Ele. Romanos 8, versículo 29, 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 3. E finalizando o livro de Salmos, comentário dos versículos 8 e 9. Deus Pai nos criou para sermos reis, mas a desobediência de nossos primeiros pais nos roubou a coroa. Deus, o Filho, veio ao mundo e nos redimiu para sermos reis. E, hoje, o Espírito Santo de Deus pode nos capacitar a viver em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ao coroar Jesus Cristo como Senhor de todas as coisas, você é um soberano e não um escravo, um vencedor e não uma vítima. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: "O que você está querendo?" Ou "Por que o Senhor está falando com ela?" Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: "Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo?" Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: "Mestre, coma." Mas ele lhes disse: "Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem." Então os discípulos começaram a dizer entre si: "Será que alguém lhe trouxe algo para comer?" Jesus lhes declarou: "A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles." Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: "Ele me disse tudo o que eu já fiz." Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: "Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Amém. Comentários sobre o livro do apóstolo João, capítulo 4, versículos 27 a 42. Dos versículos 27 a 30, apesar de sua ignorância, havia uma verdade que essa mulher sabia. O Messias viria e revelaria os segredos dos corações. Onde ela aprendeu essa verdade, não sabemos, mas aquela somente havia permanecido enterrada em seu coração até aquele momento, e agora estava para germinar. A resposta de Nosso Senhor à sua declaração foi, literalmente: "Eu sou o que fala com você."
Ele se atreveu a proferir o nome sagrado: Eu sou de Deus, conforme Êxodo 3, versículos 13 a 15. Versículo 34. Nosso Senhor não via a vontade do Pai como um fardo pesado e difícil de carregar ou uma tarefa desagradável. Ele via sua obra como alimento para a sua alma. Fazer a vontade do Pai o alimentou e satisfez interiormente. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Salmos 40, versículo 8. A mulher samaritana estava agora fazendo a vontade do Pai e encontrava entusiasmo e enriquecimento nisso. Compreensão dos versículos 39 a 42. Muitos samaritanos creram por causa do testemunho da mulher e, depois, muito mais abraçaram a fé quando pessoalmente ouviram Jesus. Eles estavam animados por causa dele e imploravam que permanecesse com eles. E Cristo ficou por 2 dias. Durante esse curto período, sua palavra produziu fruto na vida deles. E, detalhando e finalizando o dia de hoje, versículo 39. A mulher pôs a sua fé em Jesus Cristo e se converteu. Imediatamente ela quis compartilhar sua fé com outros. Então, entrou na aldeia e contou ao povo que havia conhecido o Messias. Quando consideramos a íntima verdade espiritual que essa mulher conheceu, seu zelo e seu testemunho nos deixam envergonhados. Mas Deus usou esse testemunho simples e muitos do povo vieram ao poço conhecer Jesus. Recebam essas palavras para a honra e a glória do Senhor.